iniciou essa jornada aí, certo? Do Comandante Reis, como o senhor conseguiu trilhar essa trajetória linda de sucesso que o senhor teve? Então, meus amigos, eu sou nascido e criado em Rocha Miranda, né? Rocha Miranda ali, próximo de Madureira, hoje em dia tem referência lá do Parque de Madureira, né? Perto de Turiaçu ali, região de fábrica da Piraquê, né? Que o pessoal conhece os biscoitos aí. E aparentemente, onde que a minha família, eu não tinha próximo de mim militares, né? Pelas coisas que meu pai me falava, eu percebi que ele tinha uma certa admiração por um primo dele, que hoje em dia é coronel da reserva do Exército. Então, eles como conviveram juntos na adolescência, o meu pai ele foi soldado paraquedista, de 73, né? É paraquedista, né? Quem é, nunca deixa de ser. Exatamente. Paraquedista é aquela história. Paraquedista é um animal, né? Um jumântico, né? Então, eu sempre ouvi muito falar dessas coisas. E eu tenho um irmão mais velho, que hoje em dia é major do bombeiro, né? E o meu irmão mais velho, ele fez prova para o Colégio Naval. Na época dele, ele é quase 3 anos mais velho do que eu. Então, para mim, foi meio que uma naturalidade. Eu já sabia que quando chegasse ali, antigamente era a 8ª série, né? Quando chegasse ali na 8ª série, meu pai iria me colocar para fazer isso aí. Fazer prova para o Colégio Naval. Qual que era a nossa aparente dificuldade inicial, né? Que foi um dos grandes primeiros... O primeiro ponto, assim, que eu senti um pouco do peso da vida, né? Foi quando meu pai tirou a gente de colégios municipais, né? A gente estudou durante a vida. Eu estudei lá na área Escola Municipal Aspirante Carlos Alfredo, Colégio Luiz de Camões, estudei nesses colégios lá da área. E aí meu pai, quando viu que estava chegando nessa época aí, me colocou no Sueiro, né? Sueiro, depois o Martins, eram os colégios fortes da época. Hoje em dia acredito que já tem outros nomes, né? E eu me recordo que logo numa das primeiras aulas, uma aula de matemática, estavam ensinando equação do 2º grau, mas na verdade eu percebi que aquilo ali já era meio que uma revisão do ano anterior, eu estava chegando, né, no Colégio Sueiro. E aí eu percebi que, geral já sabia aquilo ali, todo mundo respondendo tudo, e eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Caramba. Aí eu saí da sala, pedi para ir ao banheiro, né? Sentei lá no vaso lá do Sueiro na época e, danei a chorar assim, né? Falei, cara, o que eu vou fazer aqui, nesse lugar? Que porra é essa? Equação do 2º grau. Eu tô no 1º grau, entendeu? Que porra é essa de equação do 2º grau? Tá errado, essa porra. Entrei na sala errada, 2º grau é só depois, tô na 8ª série, né? Mas aquele dia ali foi um dos primeiros pontos, assim, que eu pensei assim, cara, eu tenho que levar a vida mais a sério, né? Então, naquele dia eu já mudei algumas coisas em mim, em relação a estudo, né? Comecei a estudar bastante já várias coisas. Eu não tinha essa cultura, assim, né? Meu negócio... Eu sempre fui bom de colégio, mas com certa facilidade, porque era colégio municipal, sabe? Então não precisa de muita coisa para você ir bem tranquilo, né? E aí, o segundo ponto, né? Depois desse, eu já estava ali, então, nesse métier ali do Sueiro, provinha para colégio naval, Epicar, colégio militar, essa coisa toda, né? E aí eu lembro que um dia eu estava soltando pipa lá na laje. Aí meu pai era caixa do Banco Banerj, né? Que foi privatizado na época e, obviamente, o pessoal foi mandado embora. Ele tinha ali 20 e poucos anos de caixa no banco. Aí, eu tava soltando pipa, meu pai subiu e falou, filho, eu preciso conversar contigo. Papai foi mandado embora. Vou separar um dinheiro aqui, você precisa fazer alguma coisa agora aí, porque... Aí aquele foi o segundo baque, né? Porque eu já estudava ali, mas era ainda aquele estudo, se poupando, né? Um pedaço, entendeu? Aí a gente estava doando só... Eu ainda estava meio de aventureiro, entendeu? Eu estava ali... Então, esse foi o segundo baque que se concretizou quando eu vi o meu pai vendendo suco, né? Da Jandaia, né? Meu pai chegando em casa, meu pai começou a vender suco nas casas, assim, das pessoas e tal. Aí eu olhei para aquela porra ali e falei, porque o nosso pai, né? Ele é meio que uma espécie de super-herói, um semideus invencível, né? É verdade. E tem um momento, eu lembro um momento que eu percebi, assim, que existia... que o meu pai era uma pessoa, assim, normal, né? E que eu precisava assumir alguma responsabilidade. Eu não podia ficar assim... Que hoje em dia, para mim, é um grande problema que é feito em várias famílias, né? Os filhos viverem nas casas como hóspede.
e não como gente que tem responsabilidade, que assume certas tarefas, entende? Então, naquele dia ali, caiu para mim de que eu tinha que fazer um papel dentro de casa. Foi aquele dia ali que eu vi o meu pai falando certas coisas e vendendo suco, porque ele precisava de mais tempo até se aposentar, sabe? E aí, meu amigo, eu virei uma máquina de estudar, né? Eu estudava pelo menos 15 horas por dia, cara. Estudava muito mesmo, assim, Então, eu tava no Martins no ano anterior, né? Esse ano aí da pipa, que eu falei para vocês, eu não passei em vários concursos, fiz vários concursos e, não passei em nada, né? Só que eu ainda não tinha, assim, o peso dessa coisa, assim, como eu falei para vocês, né? Que caiu depois. Quando eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa e que meu pai não ia me sustentar a vida toda, entende? Que eu precisava dar um rumo para minha vida. Foi nesse momento, aí não foi nem numa conversa, foi uma percepção vendo situações, sabe? E aí meu pai falou assim, meu filho, aqui ó, vou pagar 1 ano de curso para você no Martins, que era o melhor que ele podia fazer por mim na época. Realmente era o Martins, né? Maior índice de aprovação e tal. Aí eu fui pro Martins de Madureira e logo no começo teve uma prova. Aí eu fiquei num dos primeiros da prova, fui para a turma especial, que era no Martins do Meier. E logo depois fui primeiro colocado lá numa das provas no Martins e ganhei uma bolsa de 100%, que para mim foi a primeira conquista minha na minha vida, porque eu percebi que eu tava pagando o meu estudo, assim, sabe? Entende? Meu pai parou ali de pagar e falou, agora meu filho tá estudando de graça no melhor do melhor, né? Maneiro. E aí, era uma maravilha. Eu lembro daquela época assim, era uma vida com pouquíssima responsabilidade, né? Eu falo, às vezes, pego um filho meu no colo assim e falo pra minha esposa aqui, ó, 0 responsabilidade, ó, que vida boa. Brinca, corre pra lá, corre pra cá e tal. A vida começava a ter esse gosto, que é uma beleza, porque a gente vai conquistando certos poderes, a gente vai se sentindo feliz, né? A gente vai dominando uma parte do nosso mundo ali, né? E aí eu fui para essa turma especial, pegava ali meu trem ali em Madureira, comi um salsichão com caldo de cana, um salgado, um caldo de cana na ida. Na volta comi um salsichão com a galera ali no trem e tal. São amigos que vêm até hoje, né? Que passaram comigo pro Colégio Naval e tal. E aí Martins, né? Turma especial. Eu comecei a ter um desempenho para minha origem, né? Para minha formação inicial, né? Eu sempre ficava acuado diante do pessoal que estava ali, né? Porque tinha pessoal que vinha do Martins a vida inteira, entendeu? Com uma formação muito forte. Tinha pessoal que estava no 5º ano de curso para o Colégio Naval, né? Vocês sabem que tem essas coisas, né? Tem. Eu sei. Tem um comanf da minha turma que entrou direto para a Escola Naval que tentou 5 vezes, 5 anos, né? Então, assim como eu vi várias histórias aqui do cara que tenta, não vai, tenta, isso é uma história. Isso é a história de uma vitória, né? Não é? O pessoal fica falando, me ferrei, caramba. Eu acredito, aí entra até um pouco um ponto religioso que a gente pode falar depois, né? Que a nossa história é a história de uma vitória, sempre. Eu já saí do comanf chorando com o pé quebrado, desligado por saúde, entendeu? É óbvio que eu sofria pra cacete, chorava, mas eu falei, cara, essa aqui é a parte de uma história, de uma grande história. Entendeu? Se as pessoas perceberem que a vida é assim e que se elas conseguirem a vitória delas com 90 anos, se ferrando 89, quando chegar com 90 elas vão contar a história de uma vitória e vão perceber que tudo que passou para trás elas vão conseguir agora encaixar. Entende? Virou, né? Faz parte do processo. É a história da nossa aventura, de uma vida, né? Por isso que é uma beleza de toda a vida ser contada assim, né?